Seja bem-vindo ao canal Alquimista. Aqui você encontra vídeos sobre espiritualidade, teosofia e o despertar da consciência. E no vídeo de hoje, iremos nos aprofundar em um tema tão polêmico quanto sagrado: a cannabis. Você sabia que essa planta já foi considerada uma ponte para o divino? Prepare-se para descobrir os mistérios da maconha ao longo da história da humanidade. A história da cannabis começa muito antes da nossa era moderna. Muito antes de ser associada a estigmas, a planta era vista como um presente sagrado da natureza. Seu nome ecoa entre culturas milenares, carregando consigo mistérios que atravessam continentes e eras. Os primeiros registros arqueológicos do uso da cannabis datam de mais de 10 mil anos atrás, nas regiões do atual Cazaquistão, Mongólia e China Ocidental, o berço da Ásia Central, onde a cannabis selvagem crescia em abundância nas estepes e montanhas frias. A planta pertence a uma linhagem ancestral com três variedades principais: cannabis sativa, mais alta e energizante, encontrada em regiões tropicais; cannabis indica, mais densa e introspectiva, vinda do Afeganistão e Índia; cannabis ruderalis, mais selvagem e resistente, adaptada ao frio do norte. Mas o que torna a cannabis única não é apenas sua fisiologia, é o fato de que ela atua diretamente sobre a consciência humana, despertando estados alterados de percepção, algo que nossos ancestrais pareciam conhecer intimamente. Na antiga China, há indícios de que o uso espiritual da planta remonta à era do imperador Shen Nung, por volta de 2700 a.C., considerado o pai da medicina chinesa. Em seus textos, ele descreve a cannabis como uma das ervas sagradas utilizada para tratar males físicos e também como auxiliar em estados visionários. Na tradição taoísta, acredita-se que os sábios herméticos ou imortais usavam a cannabis em rituais para se aproximar da essência do Tao, o caminho supremo. Ela era queimada como incenso em cavernas e templos isolados, onde mestres meditavam, buscando a transcendência do ego e a união com o universo. Mas talvez nenhum povo tenha reverenciado a cannabis com tanto fervor quanto os hindus da Índia antiga. Ali, a planta era, e ainda é, associada diretamente a Shiva, o deus da destruição e renovação, o senhor da dança cósmica. Segundo as lendas, quando os deuses agitaram o oceano cósmico em busca do néctar da imortalidade, gotas do elixir caíram na terra e deram origem à cannabis. Por isso, ela é conhecida no sânscrito como Vijaya, que significa vitória. Em festivais como o Mahashivaratri, devotos consomem bhang, uma bebida feita de folhas de cannabis trituradas com leite, especiarias e mel. Não para se entorpecer, mas para se entregar ao êxtase da presença divina. Para os sadhus, ascetas que vivem nas montanhas, a cannabis é uma ponte que os ajuda a desapegar do mundo material e entrar no vazio meditativo onde reside Shiva. Esses povos não viam a cannabis como uma droga, mas como um sacramento, um enteógeno, palavra que vem do grego e significa gerar o divino dentro de si. Muito antes de ser queimada nas ruas ou tratada como ilícita, a cannabis era acesa com reverência nos altares, nos templos e nos retiros espirituais. À medida que a humanidade expandia suas rotas de comércio e espiritualidade, a cannabis seguia junto, como se fosse uma guardiã silenciosa da consciência. Do coração do Oriente Médio aos desertos e florestas da África, sua presença era discreta, porém profundamente enraizada nos rituais de cura, êxtase e conexão com o divino. No Oriente Médio, a cannabis aparece como parte de práticas espirituais ligadas ao sufismo, a vertente mística do Islã. Diferente da ortodoxia religiosa,
Os sufis buscavam o êxtase divino através da música, da dança, da meditação e, em certos círculos, do uso de substâncias visionárias. Alguns grupos místicos usavam preparações de haxixe, resina da cannabis concentrada, como forma de atingir o fana, o estado de aniquilação do ego em que o indivíduo se dissolve na presença de Deus. Nesse contexto, surge uma figura envolta em mitos e temores. Os Hashashin, ou Nizaris, uma seita xiita radical do século XI. Liderados por Hassan e Sabah, eles habitavam fortalezas nas montanhas da Pérsia e do atual Líbano. Segundo relatos ocidentais, nem todos confiáveis, os jovens seguidores da seita eram introduzidos a estados de êxtase com haxixe antes de receberem missões consideradas sagradas. Embora a história dos Hashashin tenha sido deturpada por escritores como Marco Polo, o nome deles permanece como herança linguística. Assassino, derivado de Hashishin. Mas o que talvez seja ignorado é que para esses iniciados, a cannabis não era droga, e sim ferramenta iniciática. Uma chave para atravessar os véus da realidade comum e tocar o inefável. Na terra dos faraós, a relação com a cannabis ainda hoje é envolta em mistério. Papiros médicos, como o de Ebers, datado de cerca de 1500 a.C., mencionam uma planta chamada Shimshmpi, possivelmente identificada como cannabis, usada para tratar inflamações e dores no útero, indicando o uso ginecológico ritual, algo comum em práticas espirituais femininas. Mais intrigante ainda é o uso de resinas aromáticas em rituais de embalsamamento. Alguns arqueólogos acreditam que compostos similares à cannabis foram usados não apenas para conservar o corpo, mas para facilitar a passagem da alma para o outro mundo. Prática que, para os egípcios, era estritamente ligada a cerimônias espirituais de altíssima precisão. Para eles, a morte não era o fim, era uma transição. E os perfumes, óleos e fumaças utilizadas nos rituais tinham como função guiar a Ba, alma, através do mundo dos mortos, em direção à eternidade com Osíris. Será que a cannabis, com seu poder de expansão da mente, ajudava os sacerdotes a navegar entre os mundos? Na África subsaariana, a cannabis era conhecida há milênios pelas tribos como planta de poder, curadora e visionária. Seu uso se dava especialmente em contextos xamânicos, onde a linha entre corpo, espírito e natureza era inexistente. Entre os Bantu e os povos Khoisan, há registros orais de que a fumaça da cannabis era usada em rituais de invocação dos ancestrais. Quando o xamã inalava a erva, entrava num estado alterado de consciência e servia de canal para receber mensagens do mundo espiritual, muitas vezes dançando ou cantando em transe. A cannabis também era aplicada de forma medicinal em rituais de cura, onde a doença era vista como desequilíbrio espiritual antes de ser física. Por isso, a planta era chamada por alguns povos de erva dos espíritos, ou a planta que escuta. Séculos depois, em uma ponte entre a África e o Caribe, nasce o movimento Rastafari no coração da Jamaica. Profundamente ligado à herança espiritual africana e à resistência ao colonialismo, o rastafarianismo elevou a cannabis ao status de sacramento sagrado. Para os rastas, a ganja é uma planta dada por Jah, o Deus Supremo, para ajudar o homem a meditar, compreender a verdade e resistir à Babilônia, o sistema opressor. Em círculos de oração chamados de groundations, os seguidores compartilham a erva como parte da comunhão espiritual. Não é recreação, é ritual. A fumaça, nesse contexto, é vista como um incenso sagrado que sobe ao céu, levando junto as orações e abrindo a mente para a sabedoria ancestral. Atravessando desertos e savanas, de templos antigos a tribos esquecidas, a cannabis aparece como uma constante. Uma erva aliada da alma,
um espírito vegetal que sussurra ao ouvido dos que buscam mais do que os olhos podem ver. Quando pensamos na Bíblia, dificilmente associamos seus textos com o uso de plantas psicoativas. No entanto, há indícios surpreendentes de que a cannabis pode ter desempenhado um papel central em rituais sagrados do povo hebreu. Mais do que isso, ela pode ter sido parte do óleo de unção santa, aquele que consagrava reis, sacerdotes e até o próprio altar do Senhor. O ponto de partida está no livro do Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 25. Nele, Deus dá instruções precisas a Moisés sobre como preparar o óleo sagrado de unção. Toma para ti especiarias principais: da mirra fluente, 500 ciclos, e da canela aromática, a metade, isto é, 250 ciclos, e de canebosm, 250 ciclos. O termo hebraico canebosm, às vezes traduzido como cálamo aromático, tem sido objeto de debates intensos entre teólogos, linguistas e historiadores. Mas na década de 1930, o etimologista Sula Bené, especialista em hebraico antigo, fez uma revelação bombástica. Cané bosm não se referia ao cálamo comum, uma planta sem propriedades psicoativas, mas sim a cannabis. Ela argumentou que cané significa literalmente cana ou haste. Bosm vem de bezen, perfume, fragrância. Juntas, as palavras formam cana perfumada, uma descrição exata da cannabis resinosa. E essa planta teria sido queimada e aplicada na pele como parte do ritual de contato com o divino. Se essa interpretação for correta, então os sacerdotes hebreus entravam no Santo dos Santos, ungidos com um óleo carregado com o espírito da cannabis, o que não só purificava o corpo, mas alterava a consciência, permitindo visões, profecias e a sensação de presença divina. Nos relatos dos profetas, como Ezequiel, Elias e Isaías, é comum encontrarmos descrições de êxtases, visões celestes e contatos diretos com anjos ou a voz de Deus. Mas de onde vinham essas experiências intensas? A Cabala, o coração esotérico do judaísmo, oferece uma visão ainda mais profunda. A Cabala ensina que o universo é composto por camadas espirituais interconectadas, representadas pela árvore da vida. Subir por essa árvore é subir por níveis de consciência, rumo à unidade com o divino. Místicos judeus buscavam alcançar esses estados através de práticas meditativas, cantos sagrados, os nigunim, jejum e, segundo alguns registros secretos, substâncias vegetais consagradas. Embora a cannabis não seja mencionada abertamente nos textos cabalísticos, devido à tradição oral e ao sigilo hermético, há relatos em tradições ocultas ligadas ao misticismo hebraico que falam de ervas que despertam o Da'at, o conhecimento oculto que liga o mundo inferior ao superior. A fumaça sagrada é mencionada nos livros do templo como meio de cobrir o Santo dos Santos durante os rituais, criando uma nuvem onde a presença de Deus, a Shekinah, pudesse se manifestar. Muitos estudiosos acreditam que essa fumaça não era apenas simbólica, mas carregava consigo propriedades visionárias. O uso da cannabis nesse contexto não é recreativo, é iniciático. É a ativação do olho interior, o Aimpanimi, capaz de perceber a luz oculta em todas as coisas. No misticismo hebraico, cada elemento do mundo físico possui uma centelha de luz divina, e é através de estados expandidos de consciência que essas centelhas podem ser percebidas. A cannabis, como enteógeno, pode ter sido um instrumento para o retorno ao Éden interior, a comunhão com o sagrado. Aquilo que em hebraico se chama devekut, a união estática com Deus. Assim, entre as linhas dos textos sagrados,
envolta em óleos, perfumes e fumaça ritual, a cannabis talvez tenha estado presente desde o início, como uma ponte ancestral entre o céu e a terra, entre o homem e o divino. Durante milênios, a cannabis foi uma aliada da humanidade. Curava corpos, expandia mentes, unia tribos e guiava sacerdotes ao encontro do sagrado. Mas algo mudou drasticamente nos últimos séculos. De planta sagrada, ela se tornou símbolo de marginalização, criminalidade e tabu. A pergunta é, por quê? Ao redor do mundo antigo, a cannabis fazia parte dos rituais religiosos e práticas medicinais. Como vimos nos Vedas, nos templos egípcios, entre os xamãs africanos e até nos rituais hebraicos. Seu uso era espiritual, era reverenciado. Mas o que era ponte com o divino passou a ser temido. A planta que inspirava estados elevados foi rotulada como perigosa, degenerada, pecaminosa. E essa transição não foi natural, foi construída. No final do século XIX e início do XX, o mundo caminhava para uma nova ordem, a era do controle, da produção em massa, da racionalidade científica. Nesse cenário, tudo que remetia ao espiritual, intuitivo ou visionário passou a ser descartado. A cannabis representava o oposto do sistema nascente. Não podia ser patenteada facilmente. Incentivava a introspecção e questionamento. Despertava sensibilidade e empatia, obstáculos ao modelo capitalista selvagem. A repressão à cannabis não foi apenas moral ou religiosa, foi profundamente econômica e política. Nos Estados Unidos, figuras como Harry Anslinger, chefe da recém-criada Federal Bureau of Narcotics nos anos 330, promoveram uma campanha agressiva contra a cannabis, usando o nome marihuana para associá-la aos imigrantes mexicanos e afro-americanos. Com apoio de empresários como William Hearst, dono de jornais e madeireiras, e DuPont, que havia acabado de desenvolver fibras sintéticas, a cannabis, especialmente o cânhamo industrial, se tornou uma ameaça direta. O cânhamo poderia substituir o papel, o algodão e até derivados do petróleo. Mas ao ser associado com violência, loucura e rebeldia, foi proibido. A propaganda, o nascimento do medo. Filmes como Reefer Madness, 1936, mostravam jovens destruindo suas vidas após consumir cannabis, numa caricatura grotesca, racista e falsa. A planta passou de sagrada a símbolo de degeneração moral. As leis se espalharam pelo mundo, alimentadas por tratados internacionais, como a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU em 1961, criminalizando o uso da planta em praticamente todos os países. A espiritualidade foi substituída por prisão, estigma e silêncio. Não foi apenas uma planta que foi proibida, foi um acesso milenar ao divino que foi interrompido. Milhões de pessoas, ao longo das últimas décadas, foram privadas de um recurso natural capaz de ajudar no alívio da dor, expansão da consciência, meditação profunda, cura de traumas emocionais. O ocultamento da cannabis foi o ocultamento de um sacramento ancestral, um apagamento cultural que afetou a conexão da humanidade com o invisível. E mais, povos indígenas, xamãs, curandeiros, que mantinham vivas essas tradições, passaram a ser perseguidos, silenciados e, muitas vezes, exterminados em nome do progresso e da ordem. Hoje, no entanto, vemos o renascimento da cannabis. Movimentos por sua legalização, uso medicinal e até espiritual têm crescido no mundo todo. Pesquisas científicas confirmam o que os antigos já sabiam. A planta cura, acalma, expande. Mas mais do que isso, ela pode ser, para quem se aproxima com reverência, uma chave sutil para os mundos interiores. Um lembrete de que a consciência não se limita à mente racional.
A queda da cannabis foi um reflexo da queda do sagrado no mundo moderno. Mas talvez estejamos vivendo o início de seu retorno, não como fuga, mas como ferramenta de reconexão com a essência, com a terra e com o divino que habita em nós. Depois de séculos de silêncio e repressão, algo profundo está acontecendo. Em meio ao caos do mundo moderno, o espírito da cannabis, antigo, verde e sábio, começa a sussurrar novamente. Não aos ouvidos da velha ordem, mas aos corações daqueles que estão despertando. É o tempo do retorno, o tempo da reconexão com as plantas mestras, com a terra e com os saberes que foram apagados. O que antes era trancado em cela agora é aceso em rituais. Povos indígenas, terapeutas holísticos, estudiosos da consciência e buscadores do sagrado estão redescobrindo o poder espiritual da cannabis. Não como fuga, mas como ferramenta de expansão e introspecção. Cerimônias de meditação canábica, círculos de cura com cannabis, rituais xamânicos urbanos. Ela volta aos altares, não como droga, mas como sacramento. A planta, quando usada com intenção, se revela como um espelho gentil. Ela silencia o ego, afina os sentidos, desacelera o tempo. Em práticas como meditação profunda, yoga com cannabis, rituais de reconexão com a natureza, processos de autoconhecimento e cura emocional, ela atua como um amplificador da percepção espiritual. Não é ela quem faz o trabalho, é você. Mas ela abre as janelas internas para que você veja com mais clareza. A geração atual está sedenta por verdade, por conexão real, e não dogmas, por experiências vivas, e não rituais vazios. E a cannabis ressurge exatamente nesse ponto de cruzamento entre o ancestral e o contemporâneo, entre a ciência e o sagrado, entre o corpo e o espírito. Ela tem sido aliada de psicoterapias integrativas, trabalhos com respiração consciente, processos xamânicos urbanos, explorações criativas e visionárias. A ciência também reconhece: os receptores canabinoides fazem parte do sistema endocannabinoide do nosso corpo. Ou seja, nosso organismo foi literalmente desenhado para interagir com essa planta. O que antes era pecado, hoje é cura celular e cósmica. Mas o renascimento da cannabis não pode repetir os erros do passado. Não se trata de consumir por vício, compulsão ou distração. A planta exige respeito, ela responde à intenção. Usada com consciência pode ser um guia silencioso no caminho da verdade, uma chave de acesso ao templo interior, um remédio para a alma ferida. Mas sem respeito, ela pode nos manter na névoa e não na luz. Por isso, muitos mestres contemporâneos alertam: não é sobre a planta, é sobre a escuta que ela ativa em você. O movimento é inevitável. À medida que as leis se abrem, os corações também. Não estamos falando apenas de legalização, mas de ressacralização. Na nova era espiritual, onde buscamos integrar corpo, mente, alma e natureza, a cannabis pode ocupar novamente seu lugar original como planta de poder. Imagine um mundo onde retiros espirituais com cannabis são normais. Jovens aprendem sobre plantas sagradas na escola. A medicina e o sagrado caminham juntos novamente. A terra é reconhecida como mestra e não como recurso. É isso que está nascendo. Um novo ciclo. E a cannabis, com suas folhas em forma de estrela, está entre as guias desse renascimento. Que possamos, com reverência, ouvir o espírito da planta, não para escapar da realidade, mas para mergulhar nela com mais presença, mais amor, mais verdade. Pois a cannabis, quando consagrada com intenção, não nos afasta do divino. Ela nos revela que o divino sempre esteve aqui, dentro de nós. A cannabis, por séculos, foi considerada uma chave sagrada para abrir os portais da mente e do espírito. Muito antes de ser criminalizada, ela era reverenciada como uma dádiva da natureza,
uma planta mestra. Será que estamos prontos para resgatar essa sabedoria ancestral com responsabilidade e consciência? Se esse vídeo te despertou, deixe seu like, se inscreva no canal O Alquimista e compartilhe com alguém que também busca expandir a consciência. E para se aprofundar ainda mais sobre assuntos de espiritualidade e expansão da consciência, adquira o meu e-book exclusivo. O link está na descrição. Você também pode apoiar o canal clicando em Seja Membro e fazendo parte da nossa comunidade de buscadores da verdade. Gratidão pela sua presença. Até o próximo vídeo.